Muito bem, temos avanço então nas apurações sobre a ausência de Lula na posse do Cast. Estamos com nossa super Luciana Tadeu, falando direto de Valparaíso do Chile. Luciana, inicialmente foi para cobrir a chegada do presidente Lula, né, Lu? Lula não foi, a Luciana transformou a pauta, foi também conversar com o adversário do presidente, Flávio Bolsonaro, né? É isso, não existe espaço vazio na política, o presidente Lula sabe muito bem disso. Flávio Bolsonaro está deitando e rolando, conversando com a imprensa, se fazendo de amigo e próximo e íntimo do novo presidente do Chile, José Antônio Kast, aí conversando à torta e à direita com vocês. Eu queria que você trouxesse um pouco mais, Luciana, sobre o assunto. Claro, a gente vai falar de Flávio daqui a pouco, já adiantando que ele conversou mais cedo com jornalistas e a Luciana estava lá. Mas antes, Lu, fala um pouco sobre essa personagem, José Antônio Kast, que chega aqui no Brasil sempre a mensagem de que ele é o Bolsonaro do Chile, que tem ideias muito parecidas ao Bolsonaro, que é considerada essa figura, né, muito à direita aí no Chile, fazendo, portanto, um papel até vezes de rivalizar com o Milei na Argentina. Eu queria que você trouxesse um pouco do perfil do novo presidente do Chile e depois a gente fala sobre o Brasil nessa história. Oi, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês. Pois é, a cobertura por aqui mudou completamente com esse cancelamento da vinda do presidente Lula. Agora a gente, claro, está prestando muita atenção às declarações de Flávio Bolsonaro, que está nessa cerimônia, que é uma cerimônia de posse do presidente eleito do Chile, que é considerado mais à direita do Chile desde o final da ditadura de Augusto Pinochet. José Antônio Kast tinha tentado chegar à presidência do Chile em outras ocasiões. De fato, para essas eleições ele moderou bastante o seu discurso, principalmente em questão de valores, de ser contra o Ministério da Mulher, da questão do aborto aqui no Chile. Centrou muito o seu discurso na questão da segurança. De fato, propôs para os chilenos e está prometendo que a partir de hoje os migrantes em situação irregular aqui no Chile vão ser expulsos. Isso é algo que pode gerar muito impacto por aqui. Há muitos, principalmente venezuelanos aqui no Chile, muita gente que entrou inclusive em condições irregulares aqui no Chile pela fronteira norte do país, e isso é uma grande questão. Tem muitos venezuelanos trabalhando aqui, movimentando a economia, então há muita atenção para o que vai acontecer em relação a isso nos próximos dias. Mais uma diferença importante entre José Antônio Kast e Javier Milei é que Kast não antagonizava com o presidente Lula em nenhum momento. Ele antagonizou, ele não fez críticas ao presidente Lula, como aconteceu com Javier Milei durante a campanha eleitoral dele. E o encontro que Kast e Lula tiveram no Panamá em janeiro sinalizava que ia haver um pragmatismo nessa relação. Mas José Antônio Kast fez esse convite para Flávio Bolsonaro e não somente para ele, como você trouxe ontem, né, Tainá? Fez convite para o Eduardo Bolsonaro vir. Eduardo Bolsonaro chegou a publicar esse convite nas redes sociais, disse que no final não ia conseguir vir, mas agradeceu muito esse convite, e Flávio Bolsonaro veio para essa cerimônia. Essa presença acaba não sendo a justificativa oficial do governo brasileiro, mas a gente sabe que deve ter tido um peso para essa decisão, esse cancelamento de última hora. E Flávio Bolsonaro veio, como você disse, aqui na chegada ao Congresso chileno, conversou com a imprensa, disse que Lula foi pequeno, que colocou a birra acima dos interesses com o Brasil. De fato, foi perguntado sobre essa questão, que está tendo apoio do Brasil, que é a candidatura de Michelle Bachelet para a secretária-geral da ONU. Foi uma candidatura apresentada em conjunto pelo Brasil, pelo Chile e pelo México. Esse era um dos assuntos que José Antônio Kast queria conversar com o Lula. Tinha uma reunião entre os dois programada para hoje de manhã, antes da posse. A reunião, claro, não vai acontecer, já que o presidente Lula não veio. E o que o Kast queria conversar com o Lula era justamente para entender esse apoio do brasileiro à candidatura de Bachelet.
chanceler Flávio Bolsonaro foi perguntado sobre isso nessa chegada ao Congresso, mas ele se restringiu a dizer que a ONU já perdeu credibilidade há muito tempo, porque tem contaminação ideológica. A gente também perguntou sobre um possível encontro com Javier Milei, com José Antônio Castro. Ele disse que isso não está previsto, mas agradeceu, e a última informação que eu trago para vocês, a atitude do governo argentino, que ontem a gente trouxe aqui em primeira mão, concedeu asilo político para um dos foragidos do 8 de janeiro, que tinha sido condenado no Brasil, fugiu para a Argentina, solicitou refúgio para a Argentina, mesmo assim teve a extradição determinada pela justiça argentina, estava aguardando essa extradição em prisão domiciliar e teve o asilo concedido pela Argentina ontem, pela Comissão Nacional dos Refugiados. E Flávio Bolsonaro agradeceu por esse asilo político ao governo de Javier Milei e diz que espera que ele seja o primeiro de vários. Lembrando que, assim como Joel Borges Correia, que foi quem recebeu esse asilo político ontem na Argentina, há mais 4 que estão presos em prisão domiciliar nas mesmas condições que ele e quase 100 pessoas que pediram asilo político para a Argentina. Então, esse pode ser a primeira notícia de várias similares que podemos acompanhar nos próximos dias. E Flávio Bolsonaro, quando chegou aqui, fez referência a esse asilo concedido pela Argentina. Tainá e Uribe.